Quando contei à minha colega de quarto que o namorado dela tinha sido preso por agressão, ela disse: "Você acha que vou abandoná-lo só porque ele tem uma doença?" Eu disse: "Agressão não é uma doença, Madison." Enquanto ela estava parada em nosso apartamento de mãos dadas com Jake, que tinha acabado de sair sob fiança naquela manhã, por espancar um barman. Madison revirou os olhos e puxou Jake para dentro, embora eu tivesse dito especificamente a ela que ele não tinha mais permissão para entrar em nosso apartamento. "Você é tão ignorante sobre condições de saúde mental. O transtorno de controle da raiva é uma doença real." Ela disse isso como se estivesse me educando, enquanto Jake sorria com desdém atrás dela. Nossa outra colega de quarto, Hailey, saiu do quarto e imediatamente recuou ao ver Jake. "Madison, por que ele está aqui? Nós votamos, ele está banido do apartamento." Madison riu e caminhou até o sofá, levando Jake com ela. "Vocês não podem discriminar alguém por ter uma condição médica, isso é literalmente ilegal." Jake sentou-se e colocou os pés na nossa mesa de centro, derrubando os livros didáticos de Hailey. Além disso, as acusações foram retiradas. Isso era mentira, porque eu tinha verificado os registros do tribunal naquela manhã. Não foram. Ele tem uma audiência na próxima terça-feira." Madison acenou com a mão, desdenhosa. "O barman o provocou cortando a bebida dele. Isso é basicamente uma agressão por parte do barman." Jake concordou com a cabeça. "Exatamente, amor. Ele ativou minha condição ao se recusar a me servir." Ele olhou para mim com seu sorriso ameaçador. "Algumas pessoas simplesmente não entendem deficiências invisíveis." Peguei meu telefone para mostrar a Madison o relatório policial real. "Ele quebrou o nariz do cara e lhe causou uma concussão. Isso não é uma deficiência, isso é violência." Madison arrancou o telefone da minha mão e apagou o arquivo. "Pare de espalhar propaganda capacitista. Você envergonharia alguém por ter diabetes?" Hailey finalmente falou. "Madison, ele também tem uma ordem de restrição da ex-namorada dele." O rosto de Madison se iluminou como se isso provasse seu ponto. "Viram? Outra mulher que não conseguiu lidar com o namoro com alguém com uma condição médica. O estigma é nojento." Jake recostou-se, espalhando-se mais. "Minha ex também era capacitista. Ela chamou a polícia só porque eu tive um episódio." Madison esfregou o braço dele com simpatia. "As pessoas não entendem que a violência é apenas um sintoma, como espirrar ou tossir." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele empurrou a ex dele escada abaixo. Madison levantou-se irritada agora. Ele não teve a intenção. A condição dele o faz perder o controle às vezes. Ela foi para a cozinha e começou a fazer comida para Jake com nossas compras. "Você não culparia alguém com Tourette por xingar? Culparia?" Jake a seguiu e abriu nossa geladeira, pegando o almoço etiquetado de Hailey. "Isso parece bom." Ele começou a comer direto do recipiente. "Isso é meu", disse Hailey, mas ele a ignorou. Madison entregou a ele mais da nossa comida. "Ele precisa manter o açúcar no sangue estável. Isso ajuda com os episódios dele." Ela olhou feio para nós. "Se vocês fossem colegas de quarto solidárias, entenderiam." Foi quando nossa vizinha, a senhora Coleman, bateu na porta. Ela tinha 75 anos e morava sozinha ao lado. Eu abri e ela parecia aterrorizada. "Aquele homem voltou? Aquele que estava gritando?" Antes que eu pudesse responder, Jake apareceu atrás de mim. "Algum problema, senhora?" A senhora Coleman recuou. "Por favor, não o deixe chegar perto do meu apartamento. Estou com medo." Madison passou por mim, empurrando. "Como você ousa discriminá-lo? Ele tem uma condição médica." A senhora Coleman parecia confusa. "Condição médica?" Ele ameaçou arrombar minha porta porque minha TV estava muito alta às 4 da tarde. Madison ficou cara a cara com ela. "Isso é um sintoma do transtorno de sensibilidade dele. Barulhos altos servem de gatilho para ele." Jake sorriu para a senhora Coleman de uma maneira que a fez recuar mais. "Talvez a senhora devesse ser mais atenciosa com pessoas com deficiências." A senhora Coleman correu de volta para o apartamento dela e eu vi a tranca da porta girar. Madison virou-se para mim. "Olha o que você fez. Você virou o prédio inteiro contra ele." Ela voltou para dentro e começou a tirar minhas coisas da parede. "Precisamos tornar este um espaço seguro para o Jake." Ela jogou minhas fotos em uma caixa. "Isso pode desencadear os episódios dele." Hailey pegou a bolsa dela. "Vou ficar na casa do meu namorado hoje à noite, isso é loucura." Madison bloqueou o caminho dela. "Você vai realmente nos abandonar porque o Jake tem uma doença? E se ele tivesse câncer?" Hailey passou por ela empurrando. "Câncer não deixa as pessoas com olhos roxos, Madison." Depois que ela saiu, Madison piorou. "O Jake vai se mudar pra cá. Ele precisa de um ambiente de apoio para sua recuperação." Eu ri, mas não era engraçado. "Recuperação do quê? Ele não está doente. Ele é violento." Jake levantou-se rapidamente e seu punho se fechou. "Você está me chamando de violento?" Madison pulou entre nós. "Não ative os gatilhos dele. Você sabe o que acontece quando a condição dele ataca?" Ela realmente disse isso como se fosse minha culpa se ele me batesse. "Se ele me tocar, eu chamo a polícia." Jake estava chegando mais perto de mim. "Sua colega de quarto parece bem brava, talvez ela precise de medicação." Madison engasgou animada. "Você tem razão, amor. Ela provavelmente tem a mesma condição, mas não diagnosticada." Ela olhou para mim com falsa preocupação. "Sua raiva em relação ao Jake é na verdade um sintoma. Você deveria fazer exames." Foi quando nosso proprietário, Rick, entrou. Eu tinha mandado uma mensagem para ele mais cedo e ele usou a chave. "Jake Hoffman, seu nome não está no contrato de aluguel e você não é bem-vindo aqui." Rick pegou o telefone e o ergueu. O choro de Madison transformou-se em pânico total enquanto ela agarrava o braço dele. Jake permaneceu no sofá, mas todo o seu corpo ficou tenso como se estivesse pronto para atacar. Rick se soltou de Madison e começou a discar. Madison se jogou gritando sobre como Jake não tinha para onde ir e que o estresse era perigoso para a condição dele. Ela continuava dizendo a palavra vulnerável repetidamente, como se fosse um feitiço mágico que faria Rick abaixar o telefone. Rick terminou de discar e levou o telefone ao ouvido. Jake levantou-se bem devagar, com os punhos ainda cerrados ao lado do corpo. Ele encarou Rick sem piscar pelo que pareceu uma eternidade. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. O silêncio fez minha pele arrepiar. Finalmente Jake caminhou em direção à porta. Mas ele se moveu como um predador que estava escolhendo sair e não sendo forçado. Ele parou bem ao meu lado, tão perto que eu podia sentir o cheiro de cerveja em seu hálito. Ele se inclinou e sussurrou tão baixo que só eu pude ouvir. Isso não acabou. Então ele saiu e bateu a porta com força suficiente para chacoalhar os quadros que ainda restavam nas paredes. Madison correu atrás dele, mas Rick bloqueou seu caminho. Ela gritou e tentou passar por ele, mas ele ficou lá.
sólido como uma parede. Rick guardou o telefone e olhou para Madison com uma expressão de decepção. Ele disse a ela que ela estava quebrando o contrato de aluguel ao deixar Jake ficar ali. Se Jake voltasse uma única vez, Rick iniciaria o processo para expulsá-la. O rosto de Madison mudou de choro para pura raiva em um segundo. Ela começou a gritar sobre discriminação, deficiências e processos judiciais. Disse que ligaria para um advogado e processaria Rick por tudo o que ele tinha, que apenas balançou a cabeça e saiu. A porta se fechou atrás dele e Madison se virou para mim. O olhar em seus olhos me fez dar um passo para trás. Ela disse: "Eu arruinei tudo. Eu destruí o relacionamento dela e a recuperação do Jake. E agora ele pode nunca melhorar e tudo foi minha culpa." A voz dela ficava mais alta a cada palavra até que ela estava gritando. Então ela correu para o quarto e bateu a porta com tanta força que algo caiu da parede no corredor. Ouvia no telefone imediatamente. A voz dela estava abafada pela porta, mas captei o nome de Jake e palavras como "volte" e "quando ele for embora" e "vamos dar um jeito." Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava meu telefone e mandava mensagem para Hailey. Contei a ela o que aconteceu com Rick, a saída de Jake e o surto de Madison. Hailey respondeu em menos de 1 minuto. Ela disse que ficaria na casa do namorado pelo resto da semana, talvez mais. Ela não se sentia segura voltando com Madison agindo como uma louca. Digitei de volta que entendia e não a culpava de jeito nenhum, mas agora eu estava sozinha no apartamento com Madison, que claramente me queria morta. Fui para o meu quarto e tranquei a porta. Em seguida, empurrei minha cômoda para a frente dela. Quase não se moveu no começo porque era muito pesada, mas consegui encaixá-la contra a porta eventualmente. Sentei na cama e tentei fazer a lição de casa, mas não conseguia me concentrar. Cada som me fazia pular. Ouvi Madison se movendo pelo apartamento. Ouvia na cozinha. Ouvia andando de um lado para o outro no corredor. Por volta da meia-noite, tentei dormir, mas continuava acordando com cada ruído. O prédio estalando, um carro lá fora, os passos de Madison. Por volta das 3 da manhã, ouvi a porta do apartamento abrir. Meu coração começou a bater tão forte que pensei que atravessaria meu peito. Ouvi a voz de Jake na sala de estar falando baixo com Madison. Eu não conseguia distinguir as palavras, mas reconheci a voz dele imediatamente. Fiquei paralisada na cama, mal respirando. Ouvi-o se movendo lá fora pelo que pareceram horas. Finalmente devo ter adormecido de pura exaustão porque a próxima coisa que soube foi que a luz do sol estava entrando pela minha janela. Empurrei a cômoda para longe da porta o mais silenciosamente que pude e a abri apenas uma fresta. Arrastei-me pelo corredor e olhei para a sala de estar. Jake estava dormindo no nosso sofá com Madison encolhida ao lado dele. Todos os meus livros didáticos que eu tinha deixado na mesa de centro estavam espalhados pelo chão. Fui para a cozinha e abri a geladeira. Cada coisa que Hay e eu tínhamos etiquetado com nossos nomes havia sumido. Recipientes vazios estavam na pia. Jake e Madison tinham comido tudo. Peguei meu telefone e tirei fotos de Jake no sofá. Certifiquei-me de pegar o horário no canto, mostrando que eram 7 da manhã. Então tirei fotos da geladeira vazia e da bagunça na sala. Mandei tudo para o Rick com uma mensagem dizendo que Jake voltou ontem à noite e estava aqui há horas. Rick respondeu em 10 minutos dizendo que estava indo para lá agora mesmo e trazendo a polícia. Voltei para o meu quarto e me vesti rápido. Ouvi Madison e Jake começando a acordar. As vozes deles ficaram mais altas. Fiquei no meu quarto até ouvir batidas na porta da frente. Abri a porta do meu quarto e vi Madison pulando do sofá. Rick estava na porta com um policial uniformizado. O crachá do policial dizia Conway. Rick apontou para Jake e disse ao oficial Conway que aquele era o cara que não tinha permissão para estar ali. Madison começou a falar rápido, dizendo que Jake tinha acabado de chegar há 5 minutos. O oficial olhou para mim e eu mostrei meu telefone com as fotos com carimbo de data, hora de mais de 1 hora atrás. Conway perguntou a Madison se ela entendia que estava mentindo para um policial. O rosto de Madison ficou branco. Jake levantou-se e tentou caminhar em direção à porta, como se fosse simplesmente ir embora. O oficial entrou na frente dele e disse para ele esperar. Conway pegou o rádio e consultou o nome de Jake. Todos nós ficamos ali em um silêncio horrível enquanto Conway esperava a resposta. Finalmente, o rádio chiou e ouviu o despachante dizer algo sobre violação de fiança. Conway olhou para Jake e disse que ele havia violado as condições de sua fiança. Jake começou a discutir, mas Conway já estava pegando as algemas. Ele disse a Jake para se virar e colocar as mãos nas costas. Jake olhou para Madison como se ela pudesse salvá-lo, mas ela apenas ficou lá paralisada. Conway algemou Jake ali mesmo na nossa sala de estar enquanto lia seus direitos. Madison avançou em minha direção com as mãos tentando alcançar meu rosto, mas o oficial Conway se colocou entre nós e agarrou os ombros dela. Ela se contorceu no aperto dele, tentando passar por ele enquanto gritava que eu era um monstro que não entendia condições médicas reais. O rosto dela estava vermelho e lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela gritava que Jake precisava de tratamento, não de cadeia. O oficial Conway disse a ela para se acalmar, ou ele teria que contê-la também. Ela continuou gritando que eu estava mandando uma pessoa doente e inocente para a cadeia. Jake assistiu da porta algemado com um sorriso estranho no rosto, como se gostasse de ver Madison defendê-lo mesmo agora. O oficial Conway finalmente teve que empurrar fisicamente Madison de volta para o sofá, enquanto dizia que ela precisava parar, ou seria presa por interferir no trabalho policial. Ela desabou no sofá soluçando e gritando que tudo isso era minha culpa. Rick ficou perto da porta parecendo desconfortável, mas determinado. O oficial Conway levou Jake para fora do apartamento e ouvi Jake dizer a Madison que a amava e que tudo daria certo. Madison gritou de volta que o amava também e esperaria por ele. A porta se fechou e, de repente, o apartamento ficou muito silencioso, exceto pelo choro de Madison. Rick tirou um papel dobrado do bolso da jaqueta e caminhou até Madison. Ele disse a ela que aquilo era um aviso formal de violação do contrato de aluguel e que ela tinha 48 horas para provar que Jake não voltaria ou enfrentaria despejo imediato. Madison olhou para ele com rímel escorrendo pelo rosto e arrancou o papel da mão dele. Ela leu por talvez 5 segundos antes de rasgá-lo em pedaços e jogá-los em Rick. Os pedaços de papel se espalharam pelo chão entre eles. O rosto de Rick permaneceu calmo e ele disse que aquilo não mudaria nada porque ele tinha cópias e as arquivaria com a administradora. Madison levantou-se e encarou-o, dizendo que ele não podia fazer aquilo com ela. Rick deu um passo para trás e disse que ela havia violado o contrato várias vezes ao ter uma pessoa não autorizada. Ele a lembrou de que Jake havia ameaçado outros inquilinos e criado um ambiente inseguro. Madison gritou que ele estava discriminando a deficiência de Jake e que ela processaria ele. Rick apenas balançou a cabeça e disse que o aviso estava valendo e que ela tinha 2 dias para cumprir. Ele olhou para mim e perguntou se eu estava bem. Eu balancei a cabeça que sim, embora não estivesse realmente.
Ele me disse para ligar se mais alguma coisa acontecesse, e então saiu do apartamento. Madison virou-se para mim assim que a porta se fechou. Ela disse que eu tinha arruinado tudo e destruído o relacionamento dela com a única pessoa que realmente a entendia. Não respondi porque não havia nada a dizer que a fizesse entender. Ela foi para o quarto e bateu a porta com tanta força que um quadro caiu da parede no corredor. Fiquei ali na sala, olhando para os pedaços rasgados do aviso de violação espalhados pelo chão. Minhas mãos tremiam e percebi que precisava ligar para alguém. Fui para o meu quarto, fechei a porta e tranquei. Sentei na cama, peguei meu telefone e liguei para meus pais. Minha mãe atendeu no segundo toque perguntando se estava tudo bem. Contei a ela tudo o que tinha acabado de acontecer com Jake sendo preso, Madison surtando e a violação do contrato. A voz da minha mãe ficou muito preocupada e ela disse que eu precisava voltar. Ela disse que eu poderia terminar o semestre online e que não era seguro para mim ficar lá. Expliquei que só faltavam 2 meses e minhas aulas exigiam presença física. Minha mãe começou a chorar e disse que não conseguiria dormir sabendo que eu estava em perigo. Meu pai pegou o telefone e a voz dele estava mais calma, mas eu podia perceber a preocupação. Meu pai me fez perguntas específicas sobre o histórico de Jake e a ordem de restrição da ex dele. Contei tudo o que sabia, incluindo como Jake havia empurrado a ex escada abaixo. Meu pai ficou quieto por 1 minuto e depois disse que eu precisava conseguir uma ordem de restrição contra Jake e eu mesma. Ele disse que Jake tinha me ameaçado e tinha um padrão claro de violência contra mulheres, e eu precisava de proteção legal. Eu não tinha pensado em conseguir uma ordem de restrição porque Jake estava na cadeia agora, mas meu pai explicou que Jake acabaria saindo e poderia vir atrás de mim por tê-lo feito ser preso. Isso fez meu estômago embrulhar porque eu sabia que ele estava certo. Meu pai pesquisou as informações do tribunal online enquanto estávamos no telefone e me disse que eu poderia solicitar uma ordem. Ele disse que pagaria por um advogado se eu precisasse, mas geralmente o tribunal tinha defensores que poderiam ajudar com a papelada. Anotei o endereço do tribunal e o horário de funcionamento. Meu pai me fez prometer ir logo de manhã e manter meu telefone carregado e comigo o tempo todo. Minha mãe voltou ao telefone e implorou novamente para eu ir para casa. Mas eu disse a ela que ficaria bem e ligaria para eles amanhã, depois de registrar a ordem de restrição. Depois que desligamos, sentei na cama me sentindo exausta, embora fosse apenas tarde. Por volta das 6 da tarde, alguém bateu com força na porta do apartamento. Olhei pelo olho mágico e vi um casal mais velho que não reconheci parado no corredor. A mulher parecia zangada e o homem parecia cansado. Abri a porta com a corrente ainda presa e perguntei quem eram. A mulher começou imediatamente a gritar que eu era a colega de quarto. Percebi que deviam ser os pais de Madison. A mulher empurrou a porta, exigindo que eu os deixasse entrar para que pudéssemos conversar sobre o que eu tinha feito para arruinar a vida de Madison. O homem colocou a mão no braço dela e disse para ela se acalmar, mas ela o ignorou. Soltei a corrente e abri a porta porque imaginei que eles continuariam fazendo barulho no corredor caso contrário. A mãe de Madison passou por mim entrando no apartamento enquanto o pai dela a seguia, parecendo pedir desculpas. Madison saiu do quarto e correu para a mãe, chorando. A mãe a abraçou e começou a dizer como tudo aquilo era terrível e como eu tinha destruído tudo. O pai de Madison ficou perto da porta e acenou para mim com uma expressão triste. A mãe de Madison continuou gritando sobre como Jake era um bom homem com uma condição médica e eu o tinha jogado na cadeia como algum tipo de criminoso. Eu apontei que Jake era na verdade um criminoso porque havia agredido alguém e violado sua fiança. Isso deixou a mãe de Madison ainda mais zangada e ela começou a listar todas as maneiras. O pai de Madison finalmente falou e perguntou se podia falar comigo em particular por 1 minuto. A esposa olhou feio para ele, mas ele me guiou em direção à cozinha de qualquer maneira. Assim que estávamos fora do alcance dos ouvidos, ele se virou para mim e todo o rosto dele mudou. Ele parecia exausto e preocupado, e disse baixinho que sentia muito pela esposa e pela filha. Ele disse que estava preocupado com o relacionamento de Madison com Jake há meses, mas ninguém o escutava. Ele me disse que Jake estava controlando Madison e isolando-a de seus amigos. Ele disse que sua esposa achava que Jake era apenas apaixonado e incompreendido, mas ele sabia a verdade. Ele me pediu para ter paciência enquanto tentavam fazer Madison ver a razão. Ele disse que tentariam levá-la para a terapia e ajudá-la a entender que Jake era perigoso. Eu disse a ele que agradecia, mas Madison tinha 48 horas para provar que Jake não voltaria. O pai de Madison pareceu sofrer com isso e disse que entendia e trabalharia nisso. Voltamos para a sala de estar, onde a mãe de Madison ainda dizia a ela que tudo ficaria bem. Ouvi a mãe de Madison dizendo a ela que às vezes homens com personalidades fortes só precisam de mulheres compreensivas que consigam lidar com sua intensidade. Ela disse que Jake obviamente se importava profundamente com Madison ou não ficaria tão emotivo com as coisas. Madison concordava com a cabeça e enxugava as lágrimas. A mãe dela disse que mulheres fracas não conseguiam lidar com homens como Jake, mas Madison era forte o suficiente para ver além de seu exterior ruim e enxergar seu bom coração. O pai de Madison tentou interromper e disse que aquele não era um conselho de relacionamento saudável, mas a esposa o dispensou com um gesto. Ela disse a Madison que seu próprio pai tinha temperamento quando se casaram, mas ela aprendeu a lidar com isso e agora tinham um casamento maravilhoso. O rosto do pai de Madison ficou vermelho e ele disse que aquilo não era verdade e que ela estava reescrevendo a história. A mãe de Madison o ignorou completamente. Ela continuou falando com Madison sobre como o amor verdadeiro significa aceitar os defeitos de alguém. Ela disse que se Madison abandonasse Jake agora, ela se arrependeria para sempre. O pai de Madison levantou a voz e disse que Jake era violento e perigoso e Madison precisava ficar longe dele. A mãe de Madison finalmente olhou para ele e disse que ele estava sendo dramático. A discussão entre os pais de Madison ficou mais alta e intensa, até que finalmente o pai de Madison disse que precisavam ir embora. Depois que os pais de Madison saíram, o apartamento ficou silencioso. Madison voltou para o quarto sem olhar para mim. Ouvia-se movendo lá dentro e gavetas abrindo e fechando. Cerca de 1 hora depois, ela saiu carregando uma grande mochila cheia de roupas. Ela anunciou que estava se mudando para a casa de um amigo de Jake porque todas nós a fizemos se sentir indesejada em sua própria casa. Perguntei a ela qual amigo, e ela disse que não importava porque pelo menos eles entendiam o que Jake estava passando. Ela disse que ainda pagaria sua parte do aluguel, mas não ficaria mais ali. Não tentei impedi-la porque honestamente fiquei aliviada por ela estar indo embora. Ela pegou mais algumas coisas do banheiro e da cozinha e depois caminhou em direção à porta. Antes de sair, ela se virou e disse: "Vou me arrepender disso algum dia quando perceber
perceber o que fiz. Então ela se foi e ouvi seus passos descendo o corredor. Tranquei a porta atrás dela e fiquei ali sentindo uma estranha mistura de alívio e preocupação. Eu estava feliz por ela estar indo embora porque a tensão estava insuportável, mas estava com medo pela segurança dela morando com os amigos de Jake, que provavelmente pensavam exatamente como Madison. Mandei uma mensagem para Hailey dizendo que Madison tinha se mudado e que era seguro voltar. Hailey respondeu em minutos dizendo que estaria lá em 1 hora. Liguei para Rick e contei o que aconteceu e perguntei se poderíamos trocar as fechaduras. Rick disse que com certeza, e passaria amanhã de manhã com novas fechaduras para a porta da frente. Ele perguntou se Madison tinha levado a chave dela. E eu disse que não sabia, mas provavelmente sim. Ele disse que trocaria as fechaduras de qualquer maneira só para garantir. Quando Hailey voltou naquela noite, ela parecia aliviada ao ver que Madison tinha realmente ido embora. Passamos a noite conversando sobre tudo o que tinha acontecido e fazendo planos sobre como lidar com as próximas semanas. Hailey disse que a colega de quarto do namorado dela poderia querer ficar com o quarto de Madison se ela realmente não voltasse. Contei a ela sobre a ordem de restrição que eu solicitaria amanhã, e ela disse que iria comigo para dar apoio. Pedimos pizza e assistimos a filmes idiotas tentando relaxar, mas eu continuava pensando em Madison morando com os amigos de Jake, e no que poderia acontecer quando Jake finalmente saísse da cadeia. Naquela noite, mal dormi de novo, embora Madison não estivesse mais no apartamento. Na manhã seguinte, Hailey e eu dirigimos até o tribunal assim que abriu. O prédio era antigo, com tetos altos e muitas pessoas esperando em filas em diferentes janelas. Encontrei o escritório do escrivão para ordens de restrição e disse à mulher na janela que precisava registrar uma ordem temporária contra alguém. Ela me entregou uma pilha de formulários e apontou para algumas cadeiras onde eu poderia preenchê-los. Os formulários pediam informações detalhadas sobre por que eu precisava de proteção e quais ameaças haviam sido feitas. Escrevi tudo sobre Jake me ameaçando no apartamento e seu padrão de violência com a ex e o barman. Incluí a condenação por agressão e a ordem de restrição que a ex dele tinha conseguido. A escrivã foi muito prestativa e examinou meus formulários para ter certeza de que eu tinha preenchido tudo corretamente. Ela explicou que um juiz analisaria minha petição hoje e, se aprovada, eu receberia uma ordem de restrição temporária válida por 2 semanas até uma audiência completa. Ela disse que a ordem temporária seria entregue a Jake na cadeia e ele seria notificado de que tinha que ficar longe de mim. Esperei no saguão do tribunal por quase 2 horas antes de chamarem meu caso. O prédio era frio, com cadeiras de plástico desconfortáveis que faziam minhas costas doerem. Outras pessoas sentavam-se ao meu redor preenchendo formulários ou conversando baixinho com advogados. Uma mulher à minha frente continuava chorando enquanto o advogado batia no ombro dela. Verifiquei meu telefone a cada poucos minutos, mas não havia mensagens de ninguém. Finalmente, um oficial de justiça abriu a porta do tribunal e chamou meu nome junto com o nome completo de Jake. Entrei no tribunal, que era menor do que eu esperava, com apenas algumas fileiras de bancos e a bancada do juiz na frente. A juíza era uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos e óculos de leitura em uma corrente no pescoço. Ela olhou para mim e apontou para uma cadeira perto da frente. Sentei-me e o oficial entregou a ela minha papelada. Ela leu tudo, virando as páginas lentamente e fazendo pequenas anotações com uma caneta. A expressão dela mudou, ficando mais séria a cada página. Ela olhou para mim por cima dos óculos e pediu para eu me levantar e levantar a mão direita. Jurei dizer a verdade e ela começou a me fazer perguntas sobre o que aconteceu com Jake. Contei a ela sobre as ameaças no apartamento e como ele chegou perto de mim com os punhos cerrados. Descrevi tê-lo encontrado em nosso sofá depois que Rick o baniu e como ele violou a proibição imediatamente. Expliquei sobre a ordem de restrição da ex-namorada dele e o caso de agressão com o barman. A juíza continuou escrevendo notas e fazendo perguntas de acompanhamento sobre datas e horários específicos. Ela perguntou se Jake já havia me tocado fisicamente e eu disse que não, mas ele tinha me ameaçado várias vezes. Ela perguntou se eu sentia medo pela minha segurança e eu disse que sim, absolutamente. Todo o depoimento levou talvez 15 minutos. Quando terminei, a juíza olhou novamente para minha papelada e leu o histórico criminal de Jake mais uma vez. Ela balançou a cabeça levemente e carimbou algo nos formulários. Ela olhou para mim e disse que estava concedendo a ordem de restrição temporária com efeito imediato por 2 semanas até a audiência completa. Ela disse que Jake receberia a ordem na cadeia e seria notificado de que deveria ficar a pelo menos 150 metros de distância de mim o tempo todo. Ela disse que se ele violasse a ordem, enfrentaria acusações criminais adicionais. Agradeci e ela assentiu. Depois chamou o próximo caso. Saí do tribunal sentindo um enorme alívio tomar conta de mim. Pelo menos agora havia algo oficial me protegendo, mesmo que fosse apenas um pedaço de papel. Dirigi para a casa do tribunal, pegando o caminho que sempre fazia pela rua principal, passando pela mercearia e pelo posto de gasolina. O sol estava se pondo e tudo parecia normal e pacífico. Entrei no estacionamento do meu apartamento e vi imediatamente que havia algo errado com meu carro. Estacionei, saí e meu estômago embrulhou. Alguém tinha arranhado meu carro dos 2 lados com riscos profundos que atravessavam a pintura até o metal. No lado do motorista, tinham arranhado a palavra dedo duro, em letras enormes. No lado do passageiro, tinham arranhado de novo. Os riscos eram recentes e brilhavam prateados contra a minha pintura azul escuro. Fiquei ali olhando para o meu carro me sentindo enjoada. Peguei meu telefone e liguei para o oficial Conway. Ele atendeu no segundo toque e contei o que aconteceu. Ele disse que estaria lá em 10 minutos. Esperei perto do meu carro tirando fotos dos danos de todos os ângulos. Outras pessoas passavam indo para seus apartamentos e algumas olhavam para o meu carro, mas ninguém disse nada. O oficial Conway chegou em sua viatura e estacionou ao meu lado. Ele saiu e andou ao redor do meu carro olhando os arranhões de perto. Ele pegou uma câmera e fotografou tudo ele mesmo. Ele me perguntou quando eu tinha visto meu carro sem danos pela última vez e eu disse naquela manhã quando saí para o tribunal. Ele anotou isso em seu caderno. Ele perguntou se eu tinha alguma ideia de quem poderia ter feito isso. E eu disse, provavelmente um dos amigos do Jake, já que o Jake ainda estava na cadeia. O oficial Conway assentiu e disse que pensou o mesmo. Ele me disse que a fiança de Jake tinha sido revogada depois que ele violou as condições ao vir ao meu apartamento. Jake ainda estava sentado na cadeia do condado esperando seu julgamento por agressão. Mas Jake tinha amigos que estavam zangados com o que aconteceu. E um deles poderia ter feito isso. O oficial Conway preencheu um relatório de vandalismo e me deu uma cópia para o meu seguro. Ele disse que eu deveria começar a estacionar em um lugar diferente. Talvez nos fundos ou em uma rua diferente. Ele também sugeriu que eu variasse minha rotina
e não entrasse e saísse nos mesmos horários todos os dias. Ele disse que os amigos de Jake poderiam estar observando meus padrões, e eu deveria tornar mais difícil para eles preverem onde eu estaria. Agradeci, e ele disse que aumentaria as patrulhas passando pelo meu apartamento nas próximas semanas. Depois que ele saiu, entrei e tranquei a porta atrás de mim. Eu me senti violada e com raiva por terem danificado meu carro só porque eu tinha me protegido. Naquela noite não consegui dormir de novo. Então abri meu laptop e comecei a procurar informações sobre Jake online. Digitei o nome completo dele no Google e dezenas de resultados apareceram. Os primeiros eram notícias sobre sua recente prisão por agredir a barman. Rolei para baixo e encontrei suas contas de mídia social, que eram a maioria privadas. Então encontrei registros judiciais de 2 anos atrás. Cliquei no link e abriu um PDF da petição de ordem de restrição da ex-namorada dele. O nome dela estava apagado para a privacidade, mas os detalhes estavam todos lá. Ela descreveu ter conhecido Jake em uma festa e como ele era encantador no começo. Ele a levava para encontros legais e comprava flores e parecia perfeito. Mas depois de alguns meses, ele começou a ficar ciumento e controlador. Ele verificava o telefone dela e ficava bravo se ela falasse com outros caras, mesmo apenas amigos. Ele aparecia no trabalho dela sem avisar para ter certeza de que ela estava realmente lá. Quando ela tentava terminar com ele chorava, pedia desculpas e prometia mudar. Ela dava outra chance e as coisas ficavam boas por 1 semana ou 2. Então o ciclo começava de novo. A violência começou pequena, com ele agarrando o braço dela com muita força ou empurrando-a durante discussões. Ele sempre pedia desculpas depois e culpava o estresse do trabalho ou problemas familiares. Então, uma noite, eles estavam discutindo no topo de uma escada no prédio do apartamento dela. Ela disse para ele ir embora e ele a empurrou com força. Ela caiu por todo o lance de escadas e quebrou o braço em 2 lugares. Ela teve que fazer uma cirurgia para colocar pinos no braço. Os documentos do tribunal incluíam fotos de seus ferimentos e me fizeram sentir enjoada. O braço dela estava dobrado em um ângulo errado e coberto de hematomas. Jake foi preso, mas alegou que foi um acidente e que ela tinha tropeçado. O advogado dele argumentou que Jake tinha problemas de controle da raiva e precisava de tratamento, não de tempo na cadeia. O juiz deu a ele liberdade condicional e ordenou aulas. Sua ex-namorada conseguiu uma ordem de restrição de 2 anos, mas o documento dizia que ela tinha se mudado para um estado diferente para ficar longe dele. Li a coisa toda 2 vezes, absorvendo cada detalhe. Isso não foi apenas um incidente isolado. Jake já tinha feito isso antes e faria de novo. Continuei procurando e encontrei mais informações. Digitei o nome de Jake no Facebook e encontrei um grupo local chamado Rede de Namoro Seguro, onde as pessoas postavam avisos sobre pessoas perigosas com quem tinham namorado. Pedi para entrar no grupo e fui aprovada em 1 hora. Pesquisei o nome de Jake no grupo e encontrei 3 postagens diferentes de 3 mulheres diferentes. A primeira postagem era de uma mulher que namorou Jake por 6 meses. Ela descreveu o mesmo padrão que a ex-namorada dele mencionou: charme no começo, depois ciúme e controle, depois violência. Ela disse que Jake deu um soco na parede durante uma discussão e jogou o telefone dela do outro lado da sala, quebrando-o. Quando ela tentou ir embora, ele bloqueou a porta e não a deixou sair por horas. Ela finalmente escapou quando ele adormeceu e nunca mais voltou. A segunda postagem era de uma mulher que namorou Jake apenas por algumas semanas. Ela disse que ele parecia ótimo no começo, mas depois ficou estranho e possessivo muito rápido. Ele apareceu na casa dela às 2 da manhã, exigindo saber onde ela tinha estado. Quando ela disse para ele ir embora, ele chutou a porta da frente com tanta força que rachou a moldura. Ela chamou a polícia, mas Jake foi embora antes que eles chegassem. Ela terminou com ele por mensagem de texto e ele mandou centenas de mensagens ameaçadoras até que ela bloqueou o número dele. A terceira postagem era de uma mulher que trabalhou com Jake em um emprego de armazém. Ela disse que Jake a convidou para sair, e ela recusou educadamente porque tinha namorado. Jake começou a assediá-la no trabalho, fazendo comentários sexuais e seguindo-a até o carro. Quando ela o denunciou ao supervisor, Jake foi demitido. 1 semana depois, alguém furou os 4 pneus dela no estacionamento do trabalho. Ela não conseguiu provar que foi Jake, mas sabia que era ele. Todas as 3 mulheres descreveram Jake culpando seu comportamento no estresse ou problemas de saúde mental. Todas as 3 disseram que ele era calculista e manipulador, não impulsivo. Tirei print de todas as 3 postagens e as salvei em uma pasta no meu computador. Na manhã seguinte, redigi um e-mail para Constance Burnett, a promotora distrital cuidando do caso de agressão de Jake contra a barman. Eu tinha conseguido o e-mail dela no site do tribunal. Anexei todos os prints das postagens do Facebook e os documentos do tribunal do caso da ordem de restrição da ex-namorada dele. Escrevi que eu era a pessoa que havia registrado a recente ordem de restrição contra Jake, e achava que ela deveria saber sobre o histórico dele. Expliquei que Jake tinha um padrão de atingir mulheres e usar violência, depois culpar condições médicas ou estresse. Eu disse que a barman que ele agrediu não foi um incidente isolado, mas parte de um longo padrão de comportamento violento. Apertei enviar e não esperava ouvir de volta imediatamente, mas ela respondeu em 2 horas. O e-mail dela me agradecia por enviar as informações e dizia que era extremamente útil. Ela disse que evidências de um padrão de comportamento fortaleceriam o caso deles significativamente. Em casos de agressão, a promotoria tinha que provar a intenção, e um padrão de comportamento semelhante tornava mais difícil para a defesa alegar que foi um acidente ou episódio de saúde mental. Ela disse que minhas evidências mostravam que a violência de era calculada e repetida, não impulsiva. Ela perguntou se eu estaria disposta a testemunhar no julgamento dele se necessário, e eu disse, sim, absolutamente. Ela me agradeceu novamente e disse que entraria em contato à medida que a data do julgamento se aproximasse. Eu me senti bem sabendo que tinha feito algo concreto para ajudar a parar Jake. Naquela tarde, meu telefone vibrou com uma mensagem de Madison. Quase não li, mas a curiosidade falou mais alto. A mensagem era longa e desconexa. Ela disse que eu estava obcecada em destruir Jake e que eu precisava de ajuda para meus próprios problemas. Ela disse que eu estava espalhando mentiras sobre ele online e tentando virar todos contra ele. Ela disse que amigos de verdade apoiariam o relacionamento dela em vez de tentar sabotá-lo. Ela disse que eu estava com ciúmes porque não tinha namorado e não suportava vê-la feliz. Ela disse que Jake estava ficando mais doente na cadeia sem tratamento adequado, e se algo acontecesse com ele, seria minha culpa. A mensagem inteira era desequilibrada e eu podia praticamente ouvir a voz dela ficando mais histérica a cada frase. Não respondi. Tirei print da mensagem e adicionei à minha pasta de evidências. Então mostrei ao oficial Conway na próxima vez que ele
passou para ver como eu estava. Ele leu e perguntou se Madison tinha me enviado outras mensagens ameaçadoras. Eu disse, não, apenas esta. Ele disse que provavelmente não era o suficiente para prestar queixa, mas eu deveria documentar tudo o que ela me enviasse. Ele sugeriu que eu bloqueasse o número dela, mas eu disse que queria manter a linha de comunicação aberta caso ela enviasse algo mais sério que eu pudesse usar como prova. Ele entendeu e disse que aquilo era um pensamento inteligente. Alguns dias depois, Hayley e eu nos encontramos com Rick em seu escritório na frente do prédio. O escritório dele era pequeno e cheio de armários de arquivo e pilhas de papelada. Sentamos em duas cadeiras em frente à mesa dele e ele pegou o contrato de Madison. Ele explicou que Madison havia assinado um contrato de 1 ano com nós 3 como co-inquilinas. Ela era legalmente responsável por sua parte do aluguel até o contrato terminar em 8 meses. No entanto, se ela parasse de pagar, Hayley e eu seríamos responsáveis por cobrir a parte dela ou encontrar uma nova colega de quarto para assumir a parte dela. Rick disse que Madison tinha pago o aluguel deste mês antes de se mudar, mas ele não sabia se ela continuaria pagando. Ele sugeriu que começássemos a procurar uma possível colega de quarto. Ele disse que precisaria aprovar qualquer pessoa nova e fazer uma verificação de antecedentes. Hayley perguntou o que aconteceria se Madison voltasse e tentasse se mudar novamente. Rick disse que legalmente ela ainda tinha o direito de morar lá, já que estava no contrato, mas ele havia documentado o banimento de Rick da propriedade. E se Madison trouxesse Jake de volta, Rick poderia iniciar um processo de despejo contra ela por violações do contrato. Ele disse que o processo de despejo levava cerca de 30 dias, mas durante esse tempo, Madison ainda seria tecnicamente uma inquilina. Era complicado e confuso. Hayley e eu saímos do escritório dele nos sentindo estressadas com toda a situação. Decidimos postar um anúncio para uma possível colega de quarto imediatamente só para estarmos preparadas. Naquela mesma semana, comecei a notar um carro que não reconhecia estacionado do outro lado da rua do nosso prédio. Era um sedã verde escuro com vidros escuros. A primeira vez que o vi foi na terça-feira à noite, quando cheguei da aula. Estava estacionado no mesmo lugar na quarta-feira de manhã, quando saí para trabalhar. Quarta-feira à noite, ainda estava lá. Quinta-feira de manhã, tinha sumido. Mas quinta-feira à noite, estava de volta. Comecei a tirar fotos do carro da janela do meu apartamento e consegui uma foto clara da placa. Enviei as fotos para o oficial Conway com uma mensagem explicando que aquele carro estava estacionado do lado de fora do meu apartamento. Ele respondeu dizendo que verificaria as placas e veria em nome de quem o carro estava registrado. Uma hora depois, ele me ligou. Ele disse que o carro estava registrado em nome de um cara chamado Derek Caldwell, que morava do outro lado da cidade. O oficial Conway tinha pesquisado Derek no banco de dados da polícia e descobriu que Derek havia sido preso 2 vezes por agressão e 1 vez por posse de entorpecentes. Ele também descobriu que Derek era amigo de Jake nas redes sociais e eles tinham trabalhado juntos no emprego do armazém alguns anos atrás. O oficial Conway disse que Derek provavelmente estava vigiando meu apartamento a pedido de Jake, tentando me intimidar ou reunir informações sobre minha rotina. Ele disse que faria uma visita a Derek e o avisaria para ficar longe do meu prédio. No dia seguinte, o oficial Conway me ligou de volta e disse que tinha ido à casa de Derek. Derek alegou que apenas estava estacionando naquela área para visitar um amigo próximo. O oficial Conway disse a ele que estacionar do lado de fora do apartamento de alguém repetidamente poderia ser considerado perseguição e assédio, especialmente dada sua conexão com Jake, que tinha uma ordem de restrição contra ele. O oficial Conway avisou a Derek que se ele fosse visto perto do meu apartamento novamente, seria preso. Derek aparentemente ficou nervoso e prometeu que não chegaria mais perto do meu prédio. O oficial Conway disse que o carro não tinha voltado desde a visita dele. Agradeci a ele por lidar com isso tão rapidamente, mas mesmo que o carro parasse de aparecer, eu me sentia paranoica agora. Toda vez que caminhava até o meu carro ou chegava em casa tarde, olhava em volta constantemente verificando se havia pessoas me observando. Variei minha programação, como o oficial Conway sugeriu, saindo em horários diferentes e fazendo rotas diferentes. Comecei a estacionar em lugares diferentes ao redor do prédio, em vez do meu espaço habitual. Toda a situação me deixou hiperconsciente e ansiosa o tempo todo. Eu não conseguia relaxar, nem mesmo no meu próprio apartamento, porque continuava pensando em Jake sentado na cadeia planejando sua vingança e seus amigos aqui fora fazendo o trabalho sujo por ele. Comprei spray de pimenta e mantive na minha bolsa. Certifiquei-me de que meu telefone estivesse sempre carregado caso precisasse ligar pedindo ajuda. Eu me sentia como se estivesse vivendo com medo constante e odiava isso. A audiência de fiança de Jake aconteceu 3 dias depois no tribunal do condado no centro da cidade. Sentei-me na última fileira do tribunal com as mãos cruzadas no colo, tentando parecer calma, embora meu coração estivesse batendo forte. O tribunal tinha bancos de madeira que rangiam toda vez que alguém mudava o peso e luzes fluorescentes que faziam tudo parecer desbotado e estéril. Jake foi trazido vestindo um macacão laranja com as mãos algemadas na frente dele. Ele examinou o tribunal e seus olhos pousaram em mim por apenas 1 segundo, antes que o oficial de justiça o instruísse a se sentar na mesa de defesa ao lado de seu advogado, Marshall Dwight. Marshall era um cara mais jovem, talvez na casa dos 30 anos, com óculos e um terno que parecia um pouco grande demais para ele. Ele remexia papéis em uma pasta parda enquanto Jake estava sentado lá, olhando fixamente para a frente com a mandíbula cerrada. A promotora, Constance Burnett, estava na outra mesa organizando sua própria pilha de documentos. Ela era mais velha, talvez 50 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado, e ela tinha aquela energia séria que me fazia sentir um pouco mais segura. O juiz entrou e todos se levantaram. Depois sentaram-se novamente quando ele acenou com a mão. Ele era um homem negro mais velho com óculos de leitura empoleirados no nariz e parecia cansado. Como se tivesse visto casos demais como este, Constance foi a primeira, expondo por que Jake deveria permanecer na cadeia. Ela falou sobre como ele violou suas condições de fiança indo ao meu apartamento depois que Rick o proibiu explicitamente e como ele tinha um padrão documentado de intimidar testemunhas. Ela mencionou a senhora Con e como Jake a ameaçou bem na frente de várias pessoas. Ela mencionou a ordem de restrição de sua ex-namorada e a acusação de agressão da Ela disse que Jake representava um perigo claro para a comunidade e para possíveis testemunhas em seu próximo julgamento. Marshall levantou-se quando foi a vez dele e imediatamente começou a falar sobre a saúde mental de Jake. Ele disse que Jake tinha transtorno de controle da raiva, que era uma condição médica legítima que exigia tratamento, não encarceramento. Ele argumentou que manter Jake na cadeia o impediria de obter a terapia e a medicação de que precisava para controlar sua condição. Ele fez parecer que prender Jake era cruel e desumano, como se estivéssemos punindo alguém por ter diabetes ou câncer. Ele disse que Jake não representava risco de fuga e que cumpriria quaisquer condições estabelecidas pelo tribunal, incluindo ficar longe do meu apartamento e participar de sessões de terapia. O juiz ouviu os dois lados
lado sem mostrar muita expressão no rosto. Então ele olhou para o arquivo à sua frente e começou a ler os relatórios policiais e a documentação de violação de fiança. O tribunal estava completamente silencioso, exceto pelo som de papéis farfalhando e alguém tossindo na última fileira. Finalmente, o juiz olhou para cima e disse que estava negando a fiança. Ele disse que Jake claramente havia violado as condições de sua libertação anterior e mostrou um padrão de comportamento ameaçador em relação a várias pessoas, incluindo uma vizinha idosa. Ele mencionou a ordem de restrição e a acusação de agressão pendente, e disse que a combinação de fatores tornava Jake um risco muito grande para ser libertado de volta à comunidade. Ele ordenou que Jake permanecesse sob custódia até a data do julgamento. O rosto de Jake ficou vermelho, e ele começou a se levantar, mas o oficial de justiça colocou a mão em seu ombro. Marshall tentou argumentar, mas o juiz o interrompeu dizendo que a decisão era final. Então Jake se virou em seu assento e olhou diretamente para mim. Seus olhos estavam cheios de puro ódio, como se ele estivesse tentando queimar um buraco no meu crânio com seu olhar. Sua boca se torceu naquele sorriso de escárnio feio, e eu pude ver suas mãos se fechando em punhos, mesmo com as algemas. O oficial notou e se aproximou de Jake, bloqueando a visão dele. Eles levaram Jake para fora pela porta lateral de volta para as celas de detenção, e ele manteve a cabeça virada, olhando para mim por cima do ombro até a porta se fechar atrás dele. Fiquei sentada lá por 1 minuto depois que todos os outros começaram a sair, porque minhas pernas pareciam trêmulas, e eu não tinha certeza se conseguiria me levantar sem cambalear. Constance veio até mim e perguntou se eu estava bem. Eu balancei a cabeça e agradeci por tudo o que ela disse lá dentro. Ela me disse que aquele era o resultado certo e que eu deveria me sentir mais segura sabendo que Jake estaria trancado até o julgamento. Mas eu não me sentia mais segura. Eu sentia como se o olhar de Jake tivesse me seguido para fora do tribunal e ainda estivesse perfurando a parte de trás da minha cabeça. Naquela noite, meu telefone vibrou com uma mensagem de Madison. Era longa, muito longa, como se ela estivesse digitando há um tempo, preparando-se para enviar. A mensagem dizia que eu era responsável por Jake estar trancado em uma jaula como um animal quando o que ele realmente precisava era de ajuda e apoio. Ela disse que a saúde mental dele estava piorando a cada dia que ele passava na cadeia sem tratamento adequado. Ela escreveu que a cadeia não tinha terapeutas que entendiam a condição dele e que ele estava cercado por criminosos violentos que não se importavam com suas necessidades médicas. Ela disse que se algo acontecesse com ele enquanto estivesse lá, seria completamente minha culpa e eu teria que viver com essa culpa pelo resto da minha vida. Ela me chamou de egoísta e cruel e disse que eu estava usando o sistema legal para punir alguém por estar doente. A mensagem continuava sem parar com Madison dizendo que eu tinha destruído o relacionamento dela e arruinado a chance de recuperação de Jake. Ela disse que eu não era melhor do que as pessoas que costumavam trancar pacientes com doenças mentais em manicômios e jogar a chave fora. Ela terminou a mensagem dizendo que esperava que eu estivesse feliz agora que consegui o que queria. Li a coisa toda 2 vezes, sentindo meu estômago dar um nó. Parte de mim queria mandar uma mensagem de volta e explicar tudo de novo sobre como Jake não estava doente. Ele era perigoso e violento, mas eu sabia que não importaria. Madison tinha se convencido dessa história, onde Jake era a vítima e eu era a vilã, e nada do que eu dissesse mudaria a opinião dela. Tirei das mensagens de texto e enviei para o oficial Conway. Ele me ligou de volta 20 minutos depois e expliquei o que Madison tinha enviado. Ele ficou quieto por um momento, depois disse que a mensagem poderia ser considerada assédio, mas provavelmente não era suficiente para prestar queixa. Ele disse que era uma mensagem, embora fosse longa e ameaçadora, e que os promotores geralmente queriam ver um padrão de contato. Ele sugeriu que eu bloqueasse o número de Madison para que ela não pudesse me enviar mais nada. Ele também me disse para documentar qualquer outro contato dela ou de qualquer pessoa ligada a Jake. Isso incluía telefonemas, e-mails ou pessoas aparecendo no meu apartamento. Ele disse para ligar para ele imediatamente se mais alguma coisa acontecesse e ele veria o que poderia fazer. Agradeci e desliguei. Depois fiquei olhando para a mensagem de Madison na minha tela. Eu queria bloquear o número dela imediatamente, mas algo me fez hesitar. Talvez eu quisesse ver se ela mandaria mensagem de novo, ou talvez eu simplesmente não estivesse pronta para cortar completamente alguém que costumava ser minha amiga. 2 dias depois, eu estava fazendo o jantar na cozinha quando meu telefone tocou de um número desconhecido. Quase não atendi, porque estava recebendo muitas chamadas de ultimamente. Uma voz de mulher do outro lado perguntou se era eu, e quando eu disse que sim, ela se apresentou como Ila Terrell. O nome não registrou no começo até que ela disse que era a barman. Todo o meu corpo ficou tenso e sentei na mesa da cozinha. Ila disse que ouviu através do escritório da promotoria que eu havia registrado uma ordem de restrição contra Jake. Ela queria me agradecer por enfrentá-lo porque estava apavorada de testemunhar no julgamento dele. A voz dela era suave e um pouco trêmula, como se estivesse nervosa em fazer aquela ligação. Ela disse: saber que outras pessoas estavam dispostas a falar contra o Jake me fez sentir menos sozinha e mais confiante em seguir em frente com o caso no tribunal. Eu disse a ela que sentia muito pelo que aconteceu com ela e que Jake era uma pessoa perigosa que precisava ser responsabilizada. Ila ficou quieta por um segundo. Depois perguntou se poderíamos nos encontrar para um café algum dia. Ela disse que queria conversar com alguém que entendesse como era lidar com as ameaças. Concordei imediatamente e fizemos planos para nos encontrar em um café perto do campus na tarde seguinte. O café era um daqueles lugares com móveis incompatíveis e arte local nas paredes. Cheguei primeiro e pedi um café com leite. Depois sentei em uma mesa perto da janela, observando as pessoas passarem lá fora. Ila chegou cerca de 5 minutos depois, e eu a reconheci imediatamente. Ela era mais baixa do que eu esperava, com cabelos escuros presos em um rabo de cavalo, e andava mancando levemente. Ela pediu o café e depois veio e sentou-se à minha frente. Jogamos conversa fora por 1 minuto sobre o tempo e o café, mas então Ila respirou fundo e começou a me contar sobre a noite em que Jake a atacou. Ela disse que era uma sexta-feira à noite, e o bar estava cheio com a multidão habitual de fim de semana. Jake entrou sozinho por volta das 8 e pediu uma cerveja. Ele foi amigável no começo, conversando com ela sobre nada importante enquanto ela trabalhava, mas continuou pedindo bebidas e na 8ª cerveja estava ficando barulhento e agressivo. Ila disse que cortou a bebida dele e disse que ele já tinha bebido o suficiente e precisava chamar um táxi ou um amigo para buscá-lo.
Todo o comportamento de Jake mudou instantaneamente. Ele começou a gritar com ela, xingando-a e dizendo que ela não tinha o direito de dizer a ele o que fazer. Hila tentou manter a calma e o profissionalismo. Ela explicou que era política do bar e que ela estava apenas fazendo o seu trabalho. Mas Jake ficou mais zangado e barulhento, e outros clientes começaram a se afastar. Então Jake pulou o balcão. Hila disse que aconteceu tão rápido que ela não teve tempo de reagir. Em um segundo ele estava do lado do cliente gritando, e no segundo seguinte estava bem na frente dela. Ele deu um soco no rosto dela e ela caiu para trás nas prateleiras de garrafas de bebida. Então ele continuou batendo nela enquanto ela estava no chão tentando cobrir a cabeça com os braços. Os outros barmen e alguns clientes finalmente tiraram Jake de cima dela, mas não antes de ele ter quebrado o nariz dela e lhe causado uma concussão. Hila tocou o rosto enquanto falava. E notei uma leve assimetria em suas feições que devia ser do dano. Ela disse que passou 2 dias no hospital e teve que fazer uma cirurgia para consertar o nariz. Ela ainda tinha dores de cabeça e danos nos nervos do lado esquerdo do rosto que dificultavam sorrir corretamente. Hila disse que o advogado de Jake, Marshall, a contatou algumas semanas depois. Ele tentou convencê-la a retirar as acusações alegando que Jake estava tendo uma crise de saúde mental e não tinha a intenção de machucá-la. Marshall disse que Jake tinha transtorno de controle da raiva e que estava recebendo tratamento e terapia. Ele fez parecer que prestar queixa seria cruel e desnecessário. Hila recusou. Ela disse que tinha danos permanentes nos nervos do rosto e dor crônica que provavelmente duraria o resto da vida. Ela disse que Jake sabia exatamente o que estava fazendo quando pulou aquele bar e começou a bater nela. Ela não engoliu a desculpa da saúde mental porque Jake foi calculista. Ele esperou até que ela estivesse sozinha atrás do bar antes de atacar. Se fosse realmente apenas um episódio incontrolável, ele teria atacado qualquer um por perto. Mas em vez disso, ele a escolheu especificamente porque ela foi quem cortou a bebida dele. Hila disse que estava determinada a testemunhar no julgamento dele, não importa o quão assustador fosse. Jake precisava enfrentar as consequências do que fez. Ela não podia deixá-lo usar um diagnóstico falso para se safar da violência. 2 semanas depois, tive minha audiência completa de ordem de restrição no tribunal. A ordem temporária que eu tinha conseguido antes só valia por 14 dias. Então agora eu precisava ir na frente de um juiz e explicar por que precisava de uma permanente. Jake apareceu em uma tela de vídeo da cadeia parecendo zangado e desafiador. Marshall sentou-se no tribunal na mesa de defesa com um laptop mostrando o vídeo de Jake. O juiz era o mesmo da audiência de fiança e parecia tão cansado quanto antes. Sentei-me na mesa da promotoria com Constance, que representava o interesse do Estado em manter a ordem de restrição ativa. Marshall argumentou que a ordem de restrição era desnecessária. Ele disse que Jake estava atualmente encarcerado e não representava nenhuma ameaça imediata para mim. Ele disse que assim que Jake fosse libertado, ele seria obrigado a frequentar terapia. Ele alegou que a ordem de restrição foi baseada em mal-entendidos e que Jake nunca tinha realmente me ameaçado diretamente. Senti meu rosto esquentar, ouvindo Marshall distorcer tudo. Quando chegou a minha vez de testemunhar, caminhei até o banco das testemunhas e o oficial me fez jurar dizer a verdade. Constance me pediu para descrever o comportamento de Jake. Contei ao juiz sobre as ameaças que Jake fez no meu apartamento, sobre como ele ficou na minha cara e cerrou os punhos. Descrevi a maneira como ele intimidou a Sra. Coleman. Falei sobre o carro de Derek estacionado do lado de fora do meu apartamento me observando e como o oficial Conway confirmou que Derek era amigo de Jake fazendo vigilância. Mostrei ao juiz prints das mensagens de texto ameaçadoras de Madison dizendo que seria minha culpa se algo acontecesse com Jake na cadeia. Expliquei o quanto me sentia assustada o tempo todo sabendo que Jake estava planejando vingança contra mim por tê-lo feito ser preso. O juiz ouviu atentamente e fez anotações. Quando terminei, Constance perguntou se eu tinha mais alguma coisa a acrescentar, e eu disse que tinha medo genuíno do que Jake faria quando finalmente saísse da cadeia. Marshall tentou me contra-interrogar, perguntando se Jake alguma vez tinha dito explicitamente que me machucaria. Eu disse que não, mas que o comportamento dele deixava suas intenções claras. Marshall disse que isso não era suficiente para uma ordem de restrição, mas o juiz o interrompeu. O juiz disse que já tinha ouvido o suficiente e que, com base no meu depoimento e nas evidências, ele estava concedendo uma ordem de restrição de 1 ano. Ele também estendeu a ordem para incluir os associados conhecidos de Jake, o que significava que Derek não podia me contatar. Marshall objetou, mas o juiz disse que a decisão era final e nos dispensou. Quando cheguei em casa naquela tarde, Hayley estava sentada no sofá parecendo chateada. Perguntei o que havia de errado, e ela disse que precisava me contar uma coisa. Ela explicou que estava pensando muito sobre tudo o que aconteceu com Jake e Madison. E mesmo que Jake estivesse na cadeia agora, toda a situação a deixara ansiosa demais para ficar no apartamento. Ela disse que continuava tendo pesadelos com Jake invadindo. Ela não conseguia mais relaxar ou se concentrar nas aulas. Ela decidiu se mudar no final do semestre e morar com um namorado. Eu disse a ela que entendia perfeitamente. O apartamento tinha deixado de parecer seguro semanas atrás, e eu não podia culpá-la por querer fugir de todo o estresse e medo. Hayley pareceu aliviada por eu não estar brava, e nós nos abraçamos. Prometemos que continuaríamos amigas e manteríamos contato, mas ambas sabíamos que as coisas nunca mais seriam as mesmas de antes. Jake entrou em nossas vidas e arruinou tudo. O escritório de defesa das vítimas tinha luzes fluorescentes que zumbiam e faziam minha cabeça doer. A mulher que se reuniu comigo se apresentou, mas eu estava nervosa demais para lembrar o nome. Ela tinha uma pasta com as informações do caso de Jake e espalhou papéis sobre a mesa entre nós. Ela explicou que o julgamento de Jake estava marcado para daqui a 6 semanas. Com a violação da fiança, mais todas as evidências que eu reuni sobre o padrão de comportamento dele, eles estavam confiantes em conseguir uma condenação. Ela disse que a promotora estava construindo um caso forte, mostrando que Jake visava deliberadamente as mulheres e usava a desculpa da saúde mental para manipular. A defensora me explicou o que aconteceria no julgamento e disse que eu provavelmente seria chamada para depor sobre as ameaças e intimidações de Jake. Ela disse que minha documentação de tudo tinha sido incrivelmente útil e que a maioria das vítimas não tinha registros tão detalhados. Saí me sentindo um pouco melhor sabendo que o sistema legal estava levando isso a sério, mas também apavorada por ter que encarar Jake no tribunal. 3 dias depois, eu estava em casa sozinha estudando quando alguém bateu na porta do apartamento. Olhei pelo olho mágico e vi Madison
Madison parada ali parecendo terrível. O cabelo dela estava bagunçado e ela tinha olheiras fundas, e suas roupas pareciam que ela as estava usando há dias. Meu primeiro instinto foi não abrir a porta, mas algo na forma derrotada como ela parecia me fez hesitar. Destranquei a porta, mas mantive a corrente e perguntei o que ela queria. A voz de Madison saiu quieta e trêmula. Ela perguntou se poderíamos conversar. Eu disse a ela que Jake não tinha permissão para chegar perto dali, e ela disse que sabia disso e que estava sozinha. Mantive meu telefone na mão com o 190 pronto para discar e a deixei entrar. Madison caminhou até o sofá e sentou-se no mesmo lugar onde Jake costumava sentar. Ela olhou ao redor do apartamento como se o estivesse vendo pela primeira vez, e seus olhos se encheram de lágrimas. Madison começou a chorar antes mesmo de dizer qualquer coisa. Ela enxugou o rosto com a manga e me disse que o amigo de Jake a expulsou porque ela não conseguia mais pagar o aluguel. Ela disse que não tinha mais para onde ir. Seus pais não estavam atendendo suas ligações, e todos os seus outros amigos pararam de falar com ela meses atrás. Ela olhou para mim com olhos vermelhos e inchados. Ela disse que estava começando a pensar que talvez Jake não fosse quem ela pensava que era. Eu queria dizer, não me diga, mas ela parecia tão quebrada que fiquei quieta. Madison admitiu que morar com o amigo de Jake tinha sido horrível porque o amigo continuava fazendo comentários sobre como Jake falava dela pelas costas. Ela disse que estava dormindo no carro há 2 noites e não sabia o que fazer. Parte de mim queria dizer a ela que a culpa era dela por escolher Jake, em vez de todos que tentaram avisá-la. Mas outra parte de mim lembrava que costumávamos ser amigas antes de Jake estragar tudo. Eu disse a Madison que ela poderia ficar no quarto dela temporariamente, mas apenas com 2 condições. Primeiro, ela precisava começar a ver um terapeuta para trabalhar o que a fez defender a violência de Jake. Segundo, ela tinha que cortar completamente todo o contato com Jake. Isso significava sem ligações, sem cartas, sem visitas, nada. Madison assentiu e disse que faria as 2 coisas e que sentia muito por tudo o que tinha dito e feito. Ela parecia genuinamente arrependida, mas eu a tinha visto mentir tantas vezes que não confiava totalmente nela. Eu disse a ela que esta era sua última chance. Se ela trouxesse Jake de volta para nossas vidas de qualquer maneira, ela estaria fora permanentemente. Madison prometeu que entendia e foi para o quarto. Eu a ouvi chorar através da porta. Na semana seguinte, Madison mal saiu do quarto, exceto para usar o banheiro ou pegar comida. Quando eu a via, ela parecia um fantasma, apenas se arrastando de pijama com o cabelo sujo. Ela dormia a maior parte do dia, e eu podia ouvi-la chorando em momentos aleatórios através das paredes. Hayley voltou e ficou chocada ao ver que Madison havia retornado. Mas expliquei a situação e disse que precisávamos dar uma chance a ela. Uma noite, por volta das 2 da manhã, levantei para pegar água e encontrei Madison sentada à mesa da cozinha no escuro. Acendi a luz e perguntei se ela estava bem, embora obviamente não estivesse. Madison olhou para mim e disse que o amigo de Jake havia contado a ela que Jake atraía o tempo todo. Ela disse que o amigo mostrou mensagens de texto entre Jake e pelo menos 3 outras mulheres, onde Jake chamava Madison de louca, e dizia que só estava com ela porque ela era fácil de manipular. Madison colocou a cabeça nas mãos e soluçou, dizendo que o defendeu e afastou todos que se importavam com ela. E o tempo todo ele estava rindo dela com outras pessoas. Sentei-me à frente de Madison e a deixei chorar por um tempo antes de dizer qualquer coisa. Ela começou a falar sobre como Jake a havia isolado lentamente de seus outros amigos no último ano. Ela disse que ele ficava chateado sempre que ela fazia planos sem ele e acusava seus amigos de não entenderem o relacionamento deles. Ela percebeu agora que ele a estava isolando de propósito, para que ela não tivesse mais ninguém a quem recorrer. Madison disse que Jake costumava dizer a ela que a família dela não a amava. Ela falou sobre como ele a convenceu de que todos os outros eram capacitistas e discriminatórios, e que ela precisava protegê-lo de pessoas que não entendiam a condição dele. Então olhou para mim com uma expressão de completo horror e disse que finalmente entendeu que a desculpa da condição de saúde mental era apenas uma maneira de Jake controlá-la. Ela disse que se sentia estúpida por não ter visto isso antes. Sugeri que Madison conversasse com um conselheiro especializado em violência doméstica, e ela imediatamente ficou na defensiva. Ela disse que não era abusada porque Jake nunca bateu nela. Escolhi minhas palavras com cuidado e expliquei que abuso psicológico e manipulação eram formas reais de abuso. Eu disse a ela que o que ela acabou de descrever sobre Jake, isolá-la, controlá-la e fazê-la duvidar de seu próprio julgamento era abuso emocional de manual. Então ficou quieta por um longo tempo antes de dizer que nunca pensou dessa maneira, porque Jake sempre dizia que ele era a vítima. Ela perguntou como poderia encontrar um conselheiro e eu disse que a ajudaria a procurar alguém de manhã. Então me agradeceu e voltou para o quarto. Fiquei acordada o resto da noite pensando em como Jake havia prejudicado tantas pessoas e ainda estava sentado na cadeia, provavelmente planejando sua próxima manipulação. Madison foi à sua primeira consulta de aconselhamento na semana seguinte e voltou parecendo abalada. Ela sentou no sofá olhando para o nada. E quando perguntei como foi, ela disse que o conselheiro a ajudou a ver todas as maneiras como Jake a manipulou e controlou. Madison disse que o conselheiro analisou a linha do tempo do relacionamento e apontou todos os sinais de alerta que ela ignorou ou justificou. Ela me contou sobre algo chamado Darvo, que significa negar, atacar e inverter os papéis de vítima e ofensor, e como Jake usou exatamente esse padrão toda vez que alguém o confrontava. Madison disse que se sentia incrivelmente estúpida por cair em uma manipulação tão óbvia e que não conseguia acreditar que defendeu alguém que machucou tantas pessoas. Eu disse a ela que ela não era estúpida e que abusadores como Jake eram especialistas em encontrar pessoas vulneráveis e explorá-las. Madison perguntou se eu achava que ela era uma pessoa má por habilitar Jake, e eu disse que não, mas que ela precisava assumir a responsabilidade pelos danos que causou. Ela assentiu e disse que seu conselheiro havia dito a mesma coisa. 6 semanas depois, a data do julgamento de Jake finalmente chegou. Fui chamada para depor primeiro e tive que sentar no banco das testemunhas enquanto Constance Burnett me fazia perguntas sobre o comportamento de Jake. Descrevi como Jake me ameaçou no meu próprio apartamento e como ele ficou na minha cara e cerrou os punhos quando o enfrentei. Falei sobre a maneira como ele intimidou a senhora Coleman e sorriu enquanto fazia isso, como se gostasse de assustar uma senhora idosa. Contei ao júri sobre a ameaça sussurrada que Jake fez quando Ricky o forçou a sair e como senti medo todos os dias desde então. Expliquei sobre o amigo dele vigiando meu apartamento e o oficial Conway confirmando que era vigilância. Mostrei a eles das mensagens ameaçadoras
palavras de Madison. Descrevi o medo constante de saber que Jake estava planejando vingança contra mim por tê-lo feito ser preso. Os membros do júri me observaram atentamente. Alguns deles pareciam zangados ao ouvir sobre o comportamento de Jake. Então, Hila assumiu o banco e descreveu a noite em que Jake a atacou no bar. Ela explicou que cortou a bebida dele depois de 8 drinks porque ele estava ficando agressivo com outros clientes. Ela disse que Jake começou a gritar com ela, xingando-a e dizendo que ela estava discriminando-o. Quando ela pediu para ele sair, ele pulou o balcão e começou a socar o rosto dela. Hila tocou a bochecha, onde ainda se podia ver uma cicatriz fraca, e disse que outros membros da equipe tiveram que tirar Jake de cima dela. Ela descreveu a visita ao hospital e a cirurgia que precisou para reparar os danos nos nervos e como ainda tinha dormência em um lado do rosto. Vários jurados pareciam desconfortáveis e uma mulher tinha lágrimas nos olhos. Marshall tentou argumentar que Jake tinha transtorno de controle da raiva e precisava de tratamento, não punição. Mas Constance Burnett apresentou evidências mostrando que o comportamento de Jake era calculado, não impulsivo. Ela mostrou mensagens de texto onde Jake planejava confrontos. Ela mencionou as múltiplas ordens de restrição e o padrão de visar mulheres especificamente. Ela argumentou que alguém com um transtorno de controle de impulsos genuíno não seria capaz de planejar e executar campanhas de manipulação ou escolher vítimas estrategicamente. As evidências deixaram claro que Jake sabia exatamente o que estava fazendo. O júri voltou após 3 horas e eu me sentei no tribunal prendendo a respiração enquanto o presidente do júri se levantava. Culpado em todas as acusações de agressão agravada. O rosto de Jake ficou vermelho e ele começou a gritar que todos nós conspiramos contra ele. Os oficiais de justiça tiveram que contê-lo fisicamente enquanto ele gritava ameaças ao juiz e ao júri. Madison sentou-se ao meu lado chorando baixinho e eu estendi a mão para apertar a dela porque, embora Jake merecesse isso, ver alguém perder completamente o controle era assustador. O juiz bateu o martelo e marcou a sentença para 2 semanas depois. Então ordenou que Jake fosse removido do tribunal. Jake lutou contra os oficiais durante todo o caminho para fora, ainda gritando que todos nós pagaríamos por isso, e que seu advogado apelaria. Marshall Dwight parecia derrotado e começou a arrumar sua pasta sem dizer nada a ninguém. 2 semanas depois, Madison e eu entramos no tribunal juntas para a sentença de Jake. Ela estava indo para a terapia 2 vezes por semana e parecia diferente agora, mais ciente de tudo ao seu redor, em vez de existir na bolha que Jake havia criado. Sentamos na última fileira e vimos Jake ser trazido vestindo um macacão laranja com as mãos algemadas na frente. Ele parecia mais magro do que antes e tinha olheiras. A juíza revisou o caso e observou as ordens de restrição anteriores de Jake, o padrão de violência contra as mulheres e sua total falta de remorso. Então ela o sentenciou a 3 anos de prisão estadual, mais aconselhamento obrigatório de controle da raiva que continuaria após sua libertação. Ela acrescentou 5 anos de liberdade assistida depois que ele saísse e tornou todas as ordens de restrição permanentes por toda a duração. Jake apenas olhou pra frente sem reagir dessa vez, como se finalmente tivesse ficado sem energia para sua performance. Madison começou a chorar de novo, mas dessa vez parecia diferente, como se estivesse de luto pela pessoa que ela pensava que Jake era, em vez de sentir pena da pessoa real sentada lá. Os oficiais levaram Jake embora, e ele não olhou pra nenhuma de nós. Não fez ameaças ou desculpas. Apenas saiu como se já tivesse se desligado mentalmente. Fora do tribunal, Hila estava esperando perto da escada da frente, e quando me viu, correu e me abraçou forte. Ela disse que finalmente se sentia segura. Ela sabia que Jake ficaria trancado pelos próximos 3 anos e não poderia machucar mais ninguém. O rosto dela havia cicatrizado, mas ainda se podia ver a leve assimetria onde o dano no nervo estava. Ela me disse que tinha iniciado um grupo de apoio para outras mulheres que Jake havia avisado ao longo dos anos e perguntou se Mel e eu queríamos participar da próxima reunião. Madison assentiu que sim antes mesmo que eu pudesse responder. E Hila deu um abraço nela também, dizendo que estava orgulhosa de Madison por sair dessa e buscar ajuda. Trocamos números e Hila disse que o grupo se reunia toda quinta-feira à noite no centro comunitário do centro da cidade. Caminhando de volta para o meu carro, senti essa estranha mistura de alívio e exaustão, como se estivesse segurando meu corpo tenso por meses e pudesse finalmente relaxar. Na noite de quinta-feira, Madison e eu dirigimos até o centro comunitário e encontramos a sala de reuniões onde outras 6 mulheres já estavam sentadas em círculo. Hila nos apresentou e depois percorreu o círculo fazendo com que todas compartilhassem seus nomes e como conheciam Jake. A primeira mulher falou sobre namorar Jake há 2 anos e como ele a isolou de sua família antes que ela finalmente fosse embora. A segunda mulher descreveu Jake sendo demitido de seu local de trabalho depois que ele a ameaçou por rejeitar seus avanços. Uma a uma, cada mulher contou sua história, e todas seguiram o mesmo padrão. Jake era charmoso no começo, depois controlador, depois violento quando não conseguia o que queria. Ele sempre tinha desculpas e sempre culpava suas vítimas por ativar sua suposta condição. Madison ouviu com lágrimas escorrendo pelo rosto ao perceber que não era especial ou diferente. Jake tinha usado exatamente as mesmas táticas em todas nós. Ele visava mulheres que ele achava vulneráveis e manipulando-as sistematicamente. Quando foi a vez de Madison compartilhar, ela pediu desculpas a todas por defender Jake. As outras mulheres foram gentis com ela, e várias disseram que fizeram a mesma coisa antes de finalmente ver a verdade. Hila encerrou a reunião lembrando-nos que a manipulação de Jake não era nossa culpa, e que reconhecer o padrão era o primeiro passo para a cura. No fim de semana seguinte, os pais de Madison dirigiram até lá para visitar, e todos nós nos sentamos na sala de estar tendo a conversa mais honesta que eles provavelmente já tiveram como família. O pai de Madison pediu desculpas por não ver os sinais antes e disse que deveria ter intervindo quando Jake começou a isolar Madison. Ele parecia genuinamente chateado consigo mesmo, e continuava dizendo que havia falhado como pai. A mãe de Madison era mais difícil de ler porque ainda fazia alguns comentários. Ela disse que Jake parecia legal no começo e como a saúde mental é complicada. Mas quando o pai de Madison insistiu, a esposa finalmente admitiu que estava em negação. Aceitar a verdade significava aceitar que sua filha estivera em perigo real. Eles concordaram em iniciar sessões de terapia familiar juntos para entender melhor a dinâmica da violência. Antes de irem embora, o pai de Madison me chamou de lado e me agradeceu por não desistir de Madison, mesmo quando ela estava afastando a todos. Ele disse que a maioria das pessoas teria simplesmente desistido dela, mas eu continuei tentando ajudar. Na segunda-feira de manhã, encontrei-me com Ricky em seu escritório.
Discutimos a situação do apartamento. Ele estava acompanhando o caso todo e sabia que Jake estava agora na prisão pelos próximos 3 anos. Que disse que deixaria Madison permanecer no contrato pelo resto do semestre, já que ela estava recebendo ajuda profissional e o perigo imediato havia passado. Ele também mencionou que Hailey ligou perguntando se era seguro voltar agora que Jake estava preso. Eu disse a Rick que Hailey tinha todo o direito de ser cautelosa, mas Madison estava completamente diferente agora e genuinamente trabalhando em si mesma. Rick fez algumas anotações em seu arquivo e disse que entraria em contato com Hailey diretamente. Voltando para o apartamento, senti-me grata por Rick ter sido tão solidário em tudo, em vez de apenas despejar todas nós para evitar o drama. Com a situação de Jake finalmente resolvida, pude me concentrar em terminar meu semestre forte. Minhas notas, na verdade, começaram a melhorar. Eu não estava constantemente estressada com minha segurança ou preocupada com o que Jake poderia fazer a seguir. Eu estava tão distraída durante as provas intermediárias que quase reprovei. Mas meus professores foram compreensivos quando expliquei o que estava acontecendo. Eles me deram extensões em trabalhos importantes. Eles me deixaram refazer um exame após o término do julgamento. Agora eu estava colocando em dia todo o trabalho que tinha atrasado e realmente aproveitando minhas aulas novamente. Minha professora de psicologia até perguntou se eu consideraria compartilhar minha experiência com a turma de conscientização sobre violência doméstica no próximo semestre. Madison começou a ser voluntária na organização local de violência doméstica que administrava o grupo de apoio de Ila. Ela passou pelo programa de treinamento deles para se tornar uma conselheira de pares e começou a ajudar outras pessoas a reconhecer táticas de manipulação antes que o abuso aumentasse. Ela me disse que ajudar os outros a processar suas experiências a estava ajudando a lidar com sua própria culpa e vergonha por habilitar de... Às vezes ela voltava do voluntariado e conversávamos sobre os padrões que ela via nas histórias de outras pessoas e como eram semelhantes ao que ela havia vivenciado. Ela disse que seu terapeuta lhe disse que esse trabalho voluntário fazia parte de seu processo de cura, mas que ela precisava ter cuidado para não assumir muito peso emocional. 3 meses após a sentença de Jake, Madison me sentou e disse que tinha sido aceita para se transferir para uma faculdade diferente no próximo semestre. A escola ficava perto da casa dos pais dela, onde ela teria mais apoio familiar e poderia começar de novo longe de todas as memórias de Jake. Ela parecia nervosa ao me contar isso, como se achasse que eu ficaria brava, mas eu disse a ela que fazia sentido e que eu apoiava sua decisão. Ela já tinha falado com Rick sobre quebrar o contrato mais cedo e ele concordou em deixá-la sair sem multa, dado tudo o que aconteceu. Passamos as semanas seguintes ajudando Madison a empacotar seu quarto e separar seus pertences, decidindo o que manter e o que doar. Hailey decidiu voltar e assumir o quarto de Madison no semestre da primavera, então pelo menos eu não teria que encontrar uma nova colega de quarto. No último dia de Madison, tiramos fotos juntas e prometemos manter contato, embora ambas soubéssemos que nossa amizade nunca seria o que era antes de Jake. O grupo de apoio de Ila continuou crescendo e no final do semestre havia 12 mulheres participando regularmente. O grupo se tornou mais do que apenas um lugar para compartilhar histórias, porque Ila nos organizou para defender mudanças reais na forma como as empresas locais lidavam com clientes agressivos. Conseguimos pressionar a Associação de Bares local para implementar um melhor treinamento de segurança para a equipe que lida com clientes violentos. Barman e garçons agora tinham protocolos claros sobre quando cortar a bebida das pessoas, como diminuir a tensão das situações e quando chamar a polícia sem medo de retaliação. Vários bares instalaram botões de pânico atrás de seus balcões, que se conectavam diretamente ao despacho da polícia. As mudanças não desfariam o que aconteceu com nenhuma de nós, mas poderiam impedir que o próximo Jake machucasse outra pessoa. Uma tarde, algumas semanas depois que tudo se acalmou, ouvi uma batida na minha porta e encontrei a Sra. Coleman parada ali, segurando um prato de biscoitos de chocolate caseiros. Ela os colocou em minhas mãos antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, e seus olhos ficaram marejados. Ela me disse que queria me agradecer por tornar o prédio seguro novamente e que ficou absolutamente aterrorizada durante aquelas semanas em que Jake estava por perto. Ela disse que começou a deixar o telefone ao lado da cama à noite e pulava a cada som no corredor, preocupada que ele pudesse voltar e cumprir suas ameaças. A Sra. Coleman apertou minha mão e disse que estava muito grata por eu tê-lo enfrentado quando Madison continuava dando desculpas. Ela me disse que muitas pessoas teriam simplesmente se mudado ou olhado para o outro lado, mas eu fiz a coisa certa, mesmo quando foi difícil e assustador. Depois que ela saiu, sentei no sofá comendo os biscoitos e senti uma estranha mistura de orgulho e tristeza, porque enfrentar Jake tinha sido necessário. Mas também me custou uma amizade que nunca se recuperaria totalmente. No nosso último dia morando juntas, Madison e eu pedimos pizza. A conversa parecia estranha no começo, com muitas pausas longas e sorrisos forçados, mas eventualmente começamos a falar honestamente sobre tudo o que tinha acontecido. Madison pediu desculpas novamente por não nos ouvir sobre Jake e por deixá-lo manipulá-la para defender sua violência. Ela disse que seu terapeuta a ajudou a entender que ela estava tão desesperada para se sentir necessária e importante que se convenceu de que os problemas de Jake a tornavam especial. Hailey admitiu que teve medo de resistir com mais força porque não queria piorar as coisas, e eu disse que gostaria de ter envolvido Rick e a polícia mais cedo, em vez de esperar que Madison visse a razão por conta própria. Concordamos em manter contato e Madison prometeu nos enviar atualizações sobre sua nova escola. Mas também reconhecemos que nossa amizade nunca seria o que era antes de Jake. Algumas coisas simplesmente separam as pessoas, mesmo depois que o perigo imediato passa. Tentar forçar a volta ao normal seria falso e exaustivo para todas. O semestre da primavera começou e eu me mudei para um novo apartamento do outro lado do campus. Eu tinha 2 colegas de quarto que examinei cuidadosamente por meio de várias reuniões de café e verificações de referências. Aprendi a confiar nos meus instintos sobre as pessoas e a estabelecer limites claros desde o início sobre qual comportamento eu aceitaria e não aceitaria no meu espaço de vida. Minhas novas colegas de quarto, eram ambas estudantes quietas que mantinham horários regulares e respeitavam o espaço uma da outra. Isso parecia entediante em comparação com o drama com Madison, mas entediante era exatamente o que eu precisava. Certifiquei-me de que nosso contrato tivesse políticas claras de convidados e disse a elas desde o início o que tinha acontecido com Jake. Elas foram totalmente compreensivas e disseram que apreciavam ter uma colega de quarto que levava a segurança a sério, em vez de fingir que os problemas se resolveriam sozinhos. 1 ano depois, estou indo muito bem nas minhas aulas e trabalhando meio período com o programa de defesa das vítimas que me ajudou a navegar por tudo com Jake. Ajudo outras pessoas a entender o sistema legal e as conecto com recursos quando estão lidando com situações perigosas. E é bom usar o que aprendi para ajudar outras pessoas que estão assustadas e confusas. Madison está
indo bem em sua nova escola, de acordo com suas mensagens ocasionais. E ela está namorando alguém há 6 meses que a trata com respeito e não usa linguagem de saúde mental para desculpar o mau comportamento. O bar de Ila implementou todos os novos protocolos de segurança, pelos quais pressionamos e não teve um incidente grave desde então. E ela me diz que os botões de pânico e o treinamento de desescalada já impediram que várias situações se tornassem violentas. Jake ainda está na prisão cumprindo sua pena, e ficará por mais 2 anos. E todas nós seguimos em frente com nossas vidas. Somos mais fortes e mais sábias por termos sobrevivido à manipulação e violência dele. E usamos esse conhecimento para ajudar a proteger outras pessoas de passar pelo que passamos.